Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, meu nome é Dimas, eu sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu trago para você, feito com muito carinho, a correção de todas as questões aí da avaliação trimestral, primeiro ano do ensino médio, beleza? Vem comigo. Eu trago para você a correção das questões de 1 a 8 da primeira avaliação trimestral de matemática do primeiro ano do ensino médio. Os temas abordados serão diagrama de Venn, funções e notação científica. Veja que são 3 temas importantíssimos, né? Antes de começar aqui a resolução, eu queria dizer para você o seguinte: é muito importante que a gente esteja consciente, que a gente esteja motivado da importância de se estudar. O que me despertou para a educação, para a vontade de aprender, foram meus professores que realmente fizeram a diferença. Pense em um violão executado por quem não sabe tocar. Que tristeza, né? E pense em um violão clássico tocado por aquele cara lá que faz acontecer, tipo Amadou Costa. Ou então um outro aí da sua preferência. E na nossa vida é assim. O conhecimento faz toda a diferença. Mas para que você adquira o conhecimento, tem que ter o preparo. Nenhum violonista fica bom sem preparo. A mesma coisa é o matemático. Se ele não insistir no preparo, ele não vai ser bom. Mas se ele se ocupar de preparar, de assistir bons vídeos, de exercitar, aí, meu amigo, minha amiga, ninguém segura. Vai ser sucesso na certa, nos vestibulares, no Enem, nos concursos públicos, mas tudo requer preparo. A primeira proposta aqui é a seguinte: Fabrício é professor de natação e hidroginástica em um clube de sua cidade. Dos 125 alunos de Fabrício nesse clube, 88 frequentam as aulas de natação e 49 as aulas de hidroginástica. Desses alunos, alguns frequentam as aulas dessas duas atividades físicas. Quantos dos alunos de Fabrício frequentam aulas apenas de uma dessas duas atividades físicas? Então, como eu falei, a questão do preparo, o aluno preparado, ele sabe que ele vai resolver esse problema por meio do diagrama de Venn. John Venn descobriu uma forma muito legal de resolver esse tipo de problema. Veja, primeiro, disse aqui que o total de alunos é 125. Vamos anotando aí para a gente não precisar ficar voltando e lendo toda hora. E tem 2 grupos envolvidos, né? Tem os alunos que fazem aula de natação e os alunos que fazem aula de hidroginástica. De natação são 88 alunos. E olha, o segredo da coisa é você não começar aqui do cerne, do centro. Isso aqui é para a interseção, para aqueles que praticam 2 ou mais modalidades. Por exemplo, você vai colocar do lado de fora, 88 alunos frequentam as aulas de natação, 49 frequentam as aulas de hidroginástica. Por fora. Por quê? Porque se você colocar aqui por dentro, você não sabe se eles praticam somente natação ou se praticam natação e hidroginástica, né? Então é melhor, na segurança, colocar por fora. E depois diz o seguinte: desses alunos, alguns frequentam as 2 atividades físicas. Quantos alunos de Fabrício frequentam apenas uma dessas 2 atividades físicas? Então veja bem, ao todo são 125. Mas se você observar aqui, olha, já tem 88 com 49, 8 e 9, 17, eleva 1 com 8, 9 e 4, 13, deu 139. O que tem de errado? Nada, nada, nada. É porque os que sobram de 125, pega aqui, tira 125, sobram 12, você coloca aqui. E é isso que faz toda a diferença, é aqui que é o pulo do gato. Porque esses 12 eles vão ser contados tanto para o grupo de natação quanto para o grupo de hidroginástica. Assim, eles vão estar sendo contados 2 vezes, eles vão diminuir do total 137 que havia dado e agora vai dar 125 certinho. Veja, de 12 para chegar a 88 falta 76, de 12 para chegar a 49 falta 37. Veja que agora vai dar os 125, olha. Aqui dentro, 88, né, juntando esse com esse, 88 com 37, 8 e 3, 11, 8 e 7, 15, 125 certinho. Mas a pergunta é, quantos dos alunos de Fabrício frequentam aulas apenas
apenas de uma dessas atividades. Apenas de uma. Esses 76 praticam apenas natação, esses 37 apenas hidroginástica. Então, juntando 76 com 37, dá 113, né? 113. Então, a alternativa correta, letra C. Agora, a questão número 2 é uma questão interpretativa que você tem que ter um conhecimento de causa muito grande. Considere a função f de r em R, quer dizer que tanto x quanto y são números reais, definida por f de x igual a 2x mais 12. O gráfico dessa função está representado em qual dessas situações? Ora, trata-se de uma função do primeiro, do segundo grau, exponencial, função logarítmica, função trigonométrica. Ela é uma função do primeiro grau. Portanto, ela só pode formar o quê? Uma reta. Aquela função que é do segundo grau, ela forma uma parábola. Aquela função que é do primeiro grau, que tem um umzinho invisível aqui, é do primeiro grau, portanto, forma uma reta. A única possibilidade aqui é a letra E, né? Mas por que não seria a letra B? Porque aqui, na verdade, seria uma função modular, porque o módulo que é assim, chega um determinado momento que ele inverte. A função do primeiro grau, não, ela segue infinitamente. Então, vou até confirmar aqui para você, vou achar a raiz. E o que é raiz? Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. Raiz é o valor de x quando y vale zero. O y da função, ou f de x, é a mesma coisa. Isolando aí o x, 2x vale menos 12 é porque um x vale menos 6. E veja que bacana, olha aqui o pontinho exatamente no menos 6. A raiz é menos 6, certinho? Vou até testar com esse pontinho também. O y desse ponto é 4, tem que ser igual ao quê? 2 vezes x, o x é menos 4. 2 vezes menos 4, que dá menos 8. Que mais 12 dá 4? Com certeza, menos 8 mais 12 é 4. Veja que deu certo para os dois pontos. Então, sem sombra de dúvida, letra E de esperança. E de espero que você tenha entendido. Nessa questão eu vou mostrar para você como resolver corretamente uma questão de matemática envolvendo potência de 10, ok? Vamos agora à correção da terceira questão, que diz o seguinte: a massa de um átomo de hidrogênio tem aproximadamente 1,7 vezes 10 elevado a menos 24 gramas e a massa de um átomo de oxigênio tem aproximadamente 2,7 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Qual é a massa aproximada em gramas de uma molécula de água? Olha que bacana, misturando aqui a química com a matemática, né? Hidrogênio é 1,7 vezes 10 elevado a menos 24. O oxigênio, 2,7 vezes 10 elevado a menos 23. Agora, veja como é a molécula. Para se formar uma molécula de água, você sabe que a gente precisa de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, por isso que a gente fala H2O. E muita gente não entende por que H2O, H2, quer dizer, tem 2 átomos de H para um átomo de oxigênio. Como tem 2 átomos de hidrogênio, eu preciso multiplicar isso aqui por 2, que vai dar o que era 1,7, 3,4 vezes 10 elevado a menos 24, certinho? E eu vou pegar esse aqui e tem 2 caminhos, eu vou te mostrar os dois. Eu vou pegar isso aqui e vou elevar a menos 24, aqui o 10, para poder igualar com o de cima e eu somar. Veja o seguinte, aqui está vezes 10 elevado a menos 23. Como eu mudei a vírgula uma casinha para a direita, isso aqui vai para menos 24, né? Depois eu vou até te mostrar na prática como que isso funciona. 3,4 com 27, 30,4 vezes 10 elevado a menos 24, que é a mesma coisa que 3,04 vezes 10 elevado a menos 23. Veja que era menos 23, para passar para menos 24, o expoente aqui, a vírgula deslocou-se uma casinha para a direita, foi para depois do 7. Quando eu quis voltar para 23 aqui, ó, desloquei ela novamente uma casinha para a esquerda. Ela estava entre o 4 e o 0 e passou para entre o 0 e o 3, certinho? Veja isso aqui no número menor para que você entenda.
Vamos supor que eu tivesse 1,7 vezes 10 elevado a menos 1. É a mesma coisa que 17 vezes 10 elevado a menos 2. Veja que a vírgula deslocou-se uma casinha para a direita, semelhante a esse, ó. Tá vendo? Porque não tem vírgula, porque está depois do 7. Vou representar de outra forma para você. 1,7 seria 17 décimos, porque tem uma casinha depois da vírgula. E aqui 10 elevado a menos 1, você sabe, quando o expoente é negativo, inverte a base. Isso aqui é 1/10, né? Expoente negativo, inverte a base. Esse 10 vai para o denominador. É igual a 17 vezes expoente negativo, inverte a base. Aqui embaixo fica 100, porque aqui era 10 ao quadrado. Veja que são valores iguais, então aqui eu posso fazer isso tranquilamente. Veja que se eu deslocar a vírgula uma casa para a direita, eu vou passar aqui de menos 23 para menos 24. A gente vai diminuir. Muita gente não entende que de menos 10 elevado a menos 23 para 10 elevado a menos 24, o expoente diminuiu. Mas pense num termômetro, 0 graus. Se eu tiver aqui, ó, olha, a temperatura negativa, né, nós estamos num lugar frio. Se a temperatura tiver menos 5 graus e for para menos 4, ela subiu ou desceu? Subiu, aumentou. Cada vez que vem aqui vai aumentando, ou seja, nos números negativos é o contrário. Quanto maior é o módulo, menor é o valor. Então, sem sombra de dúvidas, a alternativa correta é a letra D, de Deus, que abençoa a mim, que abençoa você, que nos abençoe a todos. Porém, eu vou fazer de uma outra forma para você. Isso aqui foi o que a gente já havia copiado. Vamos supor que eu pegasse esse e transformasse por 10 elevado a menos 23. Então, a vírgulazinha que estava entre o 3 e o 4 deslocou-se uma casinha para a esquerda. Então, eu tenho que aumentar aqui. Por quê? Porque aqui era 24. Aumentou, né? Veja que quando a vírgula deslocou-se uma casinha para a esquerda, isso aqui diminuiu. Não diminuiu? Era 3,4 e passou a ser 0,34. Então isso aqui tem que aumentar para dar equilíbrio, para ser o mesmo valor. E aumentar nos negativos é o contrário dos positivos, né? Aqui era menos 24, aqui é menos 23, aumentou. Aqui está até o termômetro para que você comprove isso certinho. Então agora eu vou repetir isso aqui, né? E fazer a continha de mais. 0,34 com 2,7 vai dar o que? 4, 3 e 7, 10, eleva 1 com 2, 3. 3,04 vezes 10 a menos 23, conforme eu já havia feito. Beleza? A questão número 4 diz o seguinte: para calcular o preço do serviço de entrega, um motoboy utiliza uma proporção de 2,50 para cada 5 km rodados. Uma função que modela o preço P cobrado por esse motoboy para um serviço de entrega de X quilômetros rodados é qual dessas? O preço do serviço a gente vai chamar de P de X, preço do serviço por determinado trajeto. E 2,50 para cada 5 quilômetros rodados. Então esses R$ 2,50 vão ser divididos entre os 5 quilômetros rodados. Mas são quantos os quilômetros? Não sei, eu chamo de X, mas aqui só pede a função. Então 2,5 sobre 5x. Alternativa correta, letra C. Vamos agora à correção da questão número 5, que diz o seguinte: uma escola de música oferece aulas de duas modalidades, canto e violão. Dos 90 alunos matriculados nessa escola, 39 frequentam as aulas de canto e 82 as aulas de violão. Dentre os alunos matriculados, alguns frequentam as aulas das duas modalidades oferecidas nessa escola. Quantos alunos matriculados nessa escola de música frequentam apenas uma modalidade de aula? Então, cai aqui também no diagrama de Venn. São 90 alunos no total, né? Vou fazer um diagrama para os alunos das aulas de canto, chamar isso aqui de A. Um outro diagrama para as aulas de violão, chamar de B, poderia ser C e V também, tanto faz. 39 frequentam as aulas de canto, né? Então vamos colocar eles aqui. E 82 frequentam as aulas de violão. Como eu disse anteriormente, não coloque por dentro dos diagramas até ter mais informações. Dentre os alunos matriculados, alguns frequentam as duas modalidades. Então é aqui que eles entram. Mas quantos? Ora, eu pego esse total e vejo o que isso aqui dá. 39 mais 82, 9, 2, 11, eleva 1 com 3, 4 e 8, 12, 121. Sobraram. Eram 90 no total. Então esses que sobraram são quantos? São 31. Eu coloco eles aqui, ó.
porque assim, como eu já disse anteriormente, eu conto ele 2 vezes, ele diminui do total 121 e passa a ser somente 90. Tipo aqui, de 31 para 39 faltam 8. De 31 para 82 faltam 51. E agora dá 90. 8 com 31, 39 com 1, 40, com 50, 90. Certinho. Quantos alunos matriculados nessa escola de música frequentam apenas uma modalidade de aula? Só uma. Então esses 8 estão só uma. E esses 51 só uma. 51 com 8, 59. Alternativa correta, letra C, de canto. Aula de canto. Eu adoro canto, eu adoro música. Então vem estudar. Uma empresa aluga brinquedos para festas de aniversário. A tabela abaixo apresenta o preço cobrado por essa empresa para alugar uma cama elástica de acordo com o tempo alugado. Por meio de uma função polinomial do primeiro grau, é possível relacionar o tempo T em horas ao preço P em reais cobrado por essa empresa pelo aluguel da cama elástica. Qual é a representação algébrica dessa função polinomial do primeiro grau? Então aqui está muito fácil, já tem a tabela e tem a função. É só ver qual dessas funções aqui que se adequa a esses valores, né? Então vou testando mesmo um a um. Na função A, o P de T, isso aí é o preço em reais, né? É 140 e o T é 1. Então 90 vezes 1. 140 é igual a 90 vezes 1? Nunca, jamais. Então, é diferente. Então, não é a letra A. Letra B. P de T, que é 140, é igual a 140T, que nessa linha o T é 1. É igual a 140 vezes 1. Ó, deu certo. Agora, precisa dar certo para todos os pontos. Vou ver no segundo caso. O P, o preço é 230 e o tempo é 2. 230 é igual a 140 vezes 2? Nunca, jamais. 140 vezes 2 é 280, então também não pode ser a letra B. Letra C. P de T, que é 140, vai ser 50T, que é 1, mais 140. E como 140 não é igual a 190, é diferente, também não pode ser a letra C. Vamos à letra D. P de T, que é 140, olha o camarada aqui, é igual a 90T. 90T, que é 1, 90 vezes 1, menos 50. Agora, 140 é igual a 90 menos 50? Nunca, jamais, então não pode ser. Letra E, que é a nossa esperança agora, só pode ser, né? Então, 140 é igual 90T, 90 vezes 1, mais 50. É verdade? Sim, 90 com 50 é 140, mas tem que dar em todas as linhas. 230 é igual 90T, 90 vezes 2, mais 50. É verdade? 90 vezes 2, 180, mais 50, 230. Certíssimo. Agora, 320, que é o P de T, é igual 90 vezes 3, 270, com 50, 320. Também certinho. O último aqui, 410 é igual 90 vezes 4, porque o T é 4, mais 50. 90 vezes 4, 360, com 50, 410. Certinho. Alternativa correta, letra E de esperança. A questão número 7, novamente, potência de 10. Notação científica. Na propriedade de Vicente foram produzidas 3,467 vezes 10 à quarta toneladas de milho em 2020. Em 2019, a quantidade de milho produzida nessa propriedade foi de 42,752 vezes 10 ao cubo toneladas. Quantas toneladas de milho a mais foram produzidas em 2019 na propriedade de Vicente com relação a 2020? Então, aqui a gente vai trabalhar com potência de 10 e notação científica. Primeiro, em 2020, foram quantas toneladas? Olha, em 2020, 3,467 vezes 10 elevado à quarta. Em 2019, foram quantas? 42,752 vezes 10 ao cubo. Mas para somar isso aqui, eu vou tirar da potência de 10 aqui. Multiplicado por 10 à quarta é como se você deslocasse essa vírgula 4 casas para a direita, então ela viria 1, 2, 3, 4, teria que colocar até um 0 a mais para a vírgulazinha chegar aqui, olha, ela estava entre o 3 e o 4, né? Olha aqui, ó. Então ela andou 1, 2, 3, 4 casinhas para a direita.
Esse número, sem ser em potência de 10, eu desloco essa vírgula 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Ela vem para depois do 2. Por isso que ela não aparece, porque não tem nenhum outro número após ela. Então não necessita colocar, assim eu posso somar, né? Assim eu já posso ver qual é a diferença. 42.752 menos 34.672, 15 menos 7, 8, 6 menos 6, 0, 12 menos 4, 8, aqui virou 3, porque emprestou um para aqui, 3 menos 3, nada. Só que aqui, olha, está em potência de 10, tem esse número aqui, mas está em potência de 10, notação científica. Veja que a vírgula estaria aqui, eu vou caminhar com ela quantas casas? 3, olha, até chegar entre o 0 e o 8. Então, 1, 2, 3. Aqui vai dar o quê? 10 elevado ao cubo. Por quê? Porque eu desloquei a vírgula 3 casinhas para a esquerda, né? Esse número ficou pequenininho, mas em compensação está multiplicado por 10 ao cubo, né? Você diminui um lado, aumenta o outro para manter o equilíbrio. A alternativa correta, letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. A questão número 8 diz o seguinte: considera uma função f de r em r tal que f de x seja igual a 2x. Qual é o gráfico dessa função? Olha, uma informação simples resolve isso aqui tudo em um piscar de olhos. Qual informação? Que essa função é do primeiro grau, logo ela só pode dar uma retinha. Essa seria uma função do segundo grau. Essa é uma função tangente. Aqui nós temos uma função logaritmo, ou uma função exponencial, aqui uma função modular, mas só serve a letra A. Vou comprovar isso para você. Veja que esse ponto, o x dele é menos 1 e o y dele é 2. Se você colocar menos 1 no lugar do x, menos 1 vezes 2 dá o quê? Menos 2. Esse ponto é 0 e 0. Se você coloca 0 no lugar do x, 2 vezes 0 é quanto? É 0. Esse ponto é o quê? 2 e 4. Se você coloca 2 no lugar do x, 2 vezes 2, 4. Então, com certeza absoluta, letra A. Nós não estamos ainda em Minas tendo aulas presenciais, mas eu estou aqui trazendo o meu melhor em favor de você, aluno que quer aprender, que quer se dar bem na vida. Aprendendo sempre para vencermos com certeza. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.